E aí galera, tudo bem? Vocês estão felizes? Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra. Eu tô com meu amigo Giovanni, que no último vídeo ele esqueceu de me cumprimentar, de falar comigo. Então eu sou o Leandro e a gente está muito animado para continuar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Bom, hoje a gente, como vocês já sabem, escolhemos falar sobre perdão, porque a gente quer mergulhar mais profundo um pouco nessa questão de perdão. Por quê? Perdão ele é um princípio bíblico. Você concorda comigo? Sim. Perdão ele é um princípio bíblico. Eu acho que não existe fé sem perdão. E aí existem dois aspectos sobre o perdão. O perdão do meu relacionamento com Deus e o perdão que eu aplico ao meu irmão. E antes da gente entrar naquele que é o mais desafiador, que é com o meu irmão, nós precisamos entender o perdão de Deus primeiro. Nós precisamos entender que Cristo na cruz do Calvário nos reconciliou com o Pai, nos perdoou todas as ofensas e nós somos perdoados por Deus. Porque todo o perdão que eu aplico para o meu próximo é um fruto da revelação que eu tenho de que Deus me perdoou. Então o primeiro passo é nós compreendermos que Deus nos perdoou. Então, cara, se você por algum momento teve algum pensamento de que Deus não te perdoou, na cruz do Calvário ele moeu Cristo Jesus e te deu o perdão. Uau. Ele puniu a Cristo para que você alcançasse a graça de Deus, o favor imerecido e a capacitação para que depois você perdoasse também. Então nós somos perdoados por Deus, cara. E aí, mediante isso, eu quero caminhar com você para a parte do perdão ao próximo. E o texto que eu queria colocar é Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Uau, cara. Qual é a medida que eu devo perdoar o meu irmão? A mesma medida que Deus me perdoou. É isso. E aí o texto ele é legal porque ele fala assim: suportem uns aos outros e perdoem uns aos outros. Então é eu dar suporte, é eu formar o meu próximo, é eu sustentar como uma árvore sustenta os seus frutos. E como que eu sustento isso? Perdoando. Em qual medida? Na mesma que Deus me perdoou. E aí uma questão: se Deus reter perdão para mim em um aspecto, aonde eu estou? Só que aí pra gente ser mais intencional, como você pratica o perdão na sua vida, Gi? O Lê abrangeu bastante coisa, bastante interessante e que se for colocada em prática, cara, transforma a nossa vida completamente. Porque, como ele disse no começo, o perdão é um princípio essencial da vida cristã. É impossível eu me dizer cristão, dizer que eu sou cristão e eu não perdoar ou eu não entender o perdão de Deus para mim. E aí eu queria compartilhar um texto com vocês rapidinho, que se encontra em Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26. Mas se vós não perdoardes também, o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, como que eu atinjo a mentalidade e a prática do perdão? Eu preciso orar e colocar em prática aquilo que Jesus me ensinou. Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar e falou assim: cara, quando vocês estiverem orando, perdoem, entende? E aí o Lei explicou uma coisa muito interessante, cara. Eu vou perdoar o meu irmão a partir do ponto que eu entendo que Jesus me perdoou, que Deus me perdoou. Ou seja, eu estava condenado, eu estava... o meu futuro, o meu destino era a condenação. Por quê? Porque eu merecia isso. Vocês entendem? Eu não sou digno do perdão de Cristo, eu não sou digno da vida eterna. Só que esse é o escândalo do Evangelho. Mesmo eu não sendo digno, e presta atenção que isso é uma chave muito importante para o perdão ao próximo também. Eu não era digno do perdão de Cristo, só que mesmo assim, pela sua muita graça e pelo seu muito amor, Jesus ele escolheu de boa vontade me perdoar. Então, na prática, como é que eu perdoo meu irmão? Como é que o perdão flui na igreja? Eu preciso olhar para a cruz e olhar para mim.
Você se entende? A cruz ela precisa ser um espelho onde eu olho para ela e eu me vejo. E quando eu faço isso, eu olho para a cruz e eu me vejo, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou alguém que não é digno de misericórdia, que não é digno do amor de Deus, mas pela infinita misericórdia dele, ele me perdoou, sem eu fazer nada. E aí, o meu irmão merece perdão? Assim como você, não. Só que assim como Cristo eu perdoo, entende? Tudo que eu faço na minha vida com meu irmão é um reflexo daquilo que Jesus fez comigo, daquilo que Deus fez comigo. Então, o ponto principal, na minha opinião, o ponto de partida para o perdão, ele continuar na horizontal, é eu entender o que Deus fez por mim, é eu meditar nos ensinamentos de Jesus acerca do perdão e eu falar, cara, eu não merecia. Se eu fosse receber aquilo que eu merecia, eu receberia condenação. Só que isso é misericórdia. Eu recebo aquilo que eu não mereço. Então, eu recebi misericórdia de Deus e eu dou misericórdia para os meus irmãos. Lê, você não merece perdão, mas assim como eu não mereci e recebi, eu te perdoo. E isso não flui de mim, vocês entendem? O humano, ele não é capaz de, por boa vontade, escolher fazer isso, surgir do meu coração fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo dentro de mim, que me lembra o que Jesus fez por mim e que me capacita a ser como Cristo, cara. A ser como Cristo. Entende? Então, é um pouco disso também. E aí, eu queria ler outro texto que é bem desafiador. Agora a gente vai falar bastante sobre o perdão para o próximo. Olha esse texto, Mateus capítulo 17, versículo 3, fala assim, ó: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier vier contigo dizendo, eu me arrependi, perdoa. Ou seja, se o Leandro pecar contra mim 7 vezes no mesmo dia, cara, hoje o Lê, ele pecou contra mim 7 vezes, e aí eu tenho que perdoar. E aí essas 7 vezes ele vem até mim e fala, Gi, eu me arrependi do que eu fiz. Pela mesma coisa, a Bíblia fala assim, perdoa, perdoa. Aí você fala assim, mas como assim, cara? E aí eu volto no exemplo que eu te dei. Olha pra você. Quantas vezes a gente peca contra o Senhor no mesmo dia com a mesma coisa e o Senhor, ele sempre nos perdoa. E aí é algo que eu sempre falo, cara, porque isso motiva o meu evangelho a ser mais radical. Eu só dou aquilo que eu tenho. Eu só ofereço aquilo que eu entendi. Então eu entendi que eu peco todos os dias e que todos os dias o Senhor me perdoa. Eu recebi isso de Deus. Então se eu recebi isso do Senhor, eu sou capacitado pelo Espírito Santo a dar o que o Senhor me deu. Então, cara, perdão não é uma vez na semana. Perdão não é... ah, cara, quando eu sentir de Deus eu vou perdoar. Não, cara, Jesus, ele elevou o nível, sabe? Ele tá falando assim, cara, assim como eu te perdoo todos os dias, perdoe todos os dias também. E perdão, cara, a gente precisa deixar muito prático o evangelho para que a gente viva ele. Não é uma coisa fácil. Não é tipo assim, ah não, cara, eu te perdoo. De fato é uma coisa difícil, de fato confronta quem você é. Mas sempre que você for confrontado em perdoar alguém, ou sentir resistência em perdoar alguém, lembra do princípio, cara, Deus me perdoou, eu fui perdoado por Cristo, e acima de tudo, eu não merecia. Então se eu não merecia e eu fui perdoado pela misericórdia de Cristo, eu vou continuar repassando aquilo que Deus me deu. Então, assim como eu não merecia, assim como o Lê não merece, assim como você que está me assistindo não merece, vamos perdoar, porque Cristo nos perdoou. E essa é a maior dádiva que a gente podia ter recebido de Cristo, o perdão mesmo sem merecer. É isso. Então, falando isso, Jesus ele cita na oração, quando ele nos ensina a orar, ele fala sobre perdoar,
e ele coloca essa medida de perdoar como Senhor, e a mesma medida que você perdoar é o jeito que ele vai perdoar. Sim. Ele coloca esse desafio de perdoar várias vezes no mesmo dia. E eu acredito que na prática uma coisa que afeta muito também eu não faço uma informação, faço uma revelação. Então o Gi gastou tempo falando que não é por informação, mas por revelação. E uma outra coisa, não é por sentimento, é um ato racional. Sim. Porque toda vez que você se coloca num lugar de tipo, eu devo perdoar ou não devo perdoar, você coloca em questão o seu ferimento, o quanto você está machucado. Mas e o quanto você já machucou alguém, o quanto você já feriu alguém? Então, o perdão ele não deve vir de um lugar de sentimento, mas ele deve vir de um lugar de racionalidade. Sim. Ele deve vir de um lugar de princípio bíblico, de revelação, de ato prático. Porque se eu for uma pessoa almática, essa palavra está na moda, almático, se eu for almático, eu não vou conseguir processar o perdão, porque eu sempre vou colocar os meus sentimentos em primeiro lugar. E não é sobre o meu sentimento, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que de fato eu devo fazer. E eu não quero te colocar contra a parede de maneira nenhuma, você assistir esse vídeo e falar, cara, eu preciso perdoar, senão eu tô indo pro inferno. Não, meu amigo, você precisa de uma revelação do quanto você é perdoado, para que você não pense mais sobre você mesmo, porque Jesus não pensou sobre ele quando ele padeceu no madeiro, ele pensou em nós. Então você parar de pensar em si mesmo e pensar no seu irmão, para que não haja nenhum machucado. E aí eu queria ler um texto que está lá em Efésios capítulo 4, que eu estava procurando aqui enquanto o Gi falava, é o versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, meio que Paulo diz a mesma coisa lá de Colossenses, continua perdoando mutuamente, cara, mantenha a paz, seja manso e tal. Só que nesse ele acrescenta uma coisa: livrem-se de toda amargura, ou seja, livre-se de todo sentimentalismo, livre-se da sua alma, não deixa isso criar uma raiz. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele vai falar que a amargura ela cria uma raiz que te exclui da graça de Deus. Então nós precisamos nos livrar da amargura para conseguir ser uma pessoa perdoadora. Então, cara, eu espero que a gente tenha contribuído bastante na sua vida, que você compreenda esse poder de perdão, cara, e nós vamos orar para que você consiga perdoar, cara. E aí deixa aqui nos comentários como é a sua vida de perdão, como você consegue praticar o perdão, se tem algum outro texto que mexe com você, vamos conversar aqui. É isso, cara. Então, esse foi o vídeo de hoje. Assim como o Lê disse, eu espero que alguma coisa que a gente tenha falado, alguma porção das escrituras tenha tocado o seu coração, e de tudo que a gente falou, se tem alguma coisa que a gente espera que você guarde, é o que o Lê falou sobre ser alguém almático, sabe? Não guarde sentimentalismo, mas ande por verdade. Perdão é uma verdade indiscutível, então não importa o que eu estou sentindo, é uma verdade, então eu vou andar nisso, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe com todo mundo. E é isso. Dá essa força pra gente aí. Valeu.